Eu sou Edésio Reicher, o divulgador deste livro, Professor Não é Educador, escrito pelo filósofo e mestre Arminio Moreira, que está aqui em nossa presença. E o objetivo deste vídeo é, de forma sintética e de fácil compreensão, ouvir do mestre Moreira o que está no livro e que mais rapidamente ou que mais fortemente pode produzir avanços positivos no ensino. O que ele tem a dizer ou vai dizer está no livro, mas aqui de forma resumida vamos ouvir dele o que é que seria importante adotar no ensino para produzir melhoras. Para produzir melhoras no nosso ensino, a primeira coisa é termos currículo único. Não pode ter bons resultados que cada escola tenha seu currículo. Isso em ensino fundamental, ensino médio? Em todos os ensinos. Em todos os níveis? Em todos os níveis. A única liberdade de alterar currículo, relativamente, é no curso superior. Nos cursos superiores tem que se dar uma certa liberdade para enriquecer currículos, se for possível. Agora, nos outros níveis, os currículos têm que ser unificados. E é onde está talvez a maior gravidade de currículo, porque cada município faz o seu, especialmente no ensino fundamental. E aí é que reside a gravidade em grande parte do problema. É essa norma de permitir que cada região, cada município faça o seu currículo, já não se justifica. Ela foi feita para o tempo em que os professores eram muito incompetentes e então deu-se a liberdade de que cada escola fizesse o currículo conforme a incompetência dos seus professores. Hoje essa fase foi ultrapassada. Não se justifica a ausência de um currículo único para todas as regiões do país. Que outros pontos o senhor destacaria? As escolas têm que ter diretores profissionais. Esse diretor amador no ensino já não se usa. Ou melhor, já não se deveria usar há mais de 30 ou 40 anos. Eles são eleitos ou são indicados como cargo político? Não é correto isso. Correto é que os professores façam cursos para diretor e que os diretores concorram para a vaga nas escolas e que alcancem a direção por mérito. Direção competente faz toda a diferença para ter uma boa escola e inclusive nos resultados? Em tudo. Uma boa direção é necessária em tudo. Não conheço nenhuma atividade no mundo que não exija uma boa direção. Porque é que o ensino há de ser diferente? O professor não deve criar atritos com os seus alunos, principalmente na revisão de provas, ou melhor dito, na avaliação de provas. Quando o aluno faz uma prova, quem deve avaliar a prova não é o professor da disciplina, é outro professor que não seja professor dessa disciplina. Então o professor prepara a prova, aplica a prova, mas não corrige a prova. Mas não corrige, não avalia. Não avalia. Não avalia a prova. Porque o aluno pode, se tem uma nota má, pensa que o professor o persegue. E o professor nem aplicar a prova. Melhor ainda, quem aplica a prova é o pessoal da pedagogia, da direção pedagógica. Esses é que aplicam a prova. Mas quem faz a prova é o professor, porque ele é que sabe a matéria que deu. Esta solução resolveria em grande parte um sentimento que muitos alunos têm de que o professor é seu inimigo. Exatamente. E que o persegue. Exatamente isso. E isso evita que o aluno vá para a sala de aula e seja desatento porque não gosta do professor. Isso faz com que o professor não vá para a sala de aula desgostoso porque sabe que tem lá alunos que antipatizam com ele. Certo. Então, a relação entre professor e aluno melhora.
melhorando esta relação, melhora o desempenho do professor E do aluno. e do aluno. Com certeza. Então, uma coisa tão simples. O aluno faz a prova, o professor aplica a prova, o aluno faz a prova e um outro professor, que não seja daquela turma, vai fazer a avaliação das provas. Outros pontos? É uma coisa pouco difícil de expor. O aluno precisa de ler muito para criar hábitos. Leitura é hábito. A leitura rápida Não vem de outra maneira. Não vem de outra maneira, tem que ser com muito exercício. Além disso, a leitura faz com que a gente encontre vocábulos novos, palavras novas. Então tem que ter um dicionário à mão para sempre consultar o dicionário. Ora, um jovem que se acostuma a ler com rapidez e a consultar o dicionário sempre que precisa, transforma-se numa pessoa culta facilmente, entende as matérias das outras disciplinas e será sempre um estudante brilhante. Agora, se lê mal, se não consulta dicionário, não é um estudante propriamente dito. E não é novidade para ninguém o quanto que nossos alunos leem mal ou não leem, e o tão pouco tempo dedicado à leitura em sala de aula, que é fato, desde o ensino fundamental e nos demais anos. Então, para corrigir esta grave deficiência, que é o aluno não desenvolver a habilidade da leitura, é preciso aumentar o tempo de leitura em sala de aula. O máximo tempo possível. O máximo possível. O estudante é um leitor, digamos assim, de tempo integral. Todo o tempo que ele puder usar para exercitar a leitura, use. E, de preferência, perto de um professor, para poder fazer perguntas quando necessitar. Porque de vez em quando aparecem frases esquisitas e só o professor pode resolver. De vez em quando aparecem palavras difíceis de consultar no dicionário, ele acha que não encontra, mas o professor resolve a questão. Então, se for possível, fazer leitura sempre perto de um professor. Mas, mesmo assim, se não houver um professor por perto, faça a leitura seja onde for. Em casa, na escola, onde quer que ele esteja. E para finalizar, tem uma parte muito prática que o senhor coloca ligado à necessidade de ter em cada sala de aula, especialmente no ensino fundamental, mapas e globos e dicionário em cada sala de aula. Olha, quanto ao dicionário nem vale a pena falar, porque se não tem dicionário à mão, como é que vai procurar os significados? Isso é óbvio. Agora, não ter mapas na sala de aula, nas paredes. E globo? E um globo, ao menos um globo, para a criança ter a noção de como é a Terra. É uma pobreza que não se explica, porque o custo disso não é tão grande que justifique a carência. E os mapas expostos na parede, tantas vezes nós olhamos para eles, que nunca mais na vida, por muito que a pessoa viva, se esquece daquela imagem. Então, vale mais um mapa pendurado na parede que 50 ou 100 aulas de geografia. E a maioria de nossas escolas tem esses materiais na biblioteca, quando os tem. E, eventualmente, o professor utiliza levando para a sala de aula. E não é a mesma coisa que os ter lá todos os dias, o tempo todo, à vista do aluno. Como é que um professor dá aulas de história sem mapa na parede? A história não acontece no mundo real. A história não é... Os fatos históricos não são referidos a lugares geográficos do planeta. Exatamente. Então tem que ter lá nas paredes para mostrar, olha, isto aconteceu aqui, 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 aqui. Como é que vai ter noção de Império Romano se não tem mapas? Como é que vai ter a noção da posição do Brasil no mundo se não tem globo? Então, aqui colocados de forma sintética pontos que estão neste livro, Professor Não é Educador, de autoria do filósofo Armindo Moreira, em que, se aplicados, se colocados em prática por um município, um estado, pelo país, com certeza nós teremos
significativos avanços em todo o ambiente do ensino, em todo o resultado que o ensino deve apresentar. Obrigado.